E agora a gente muda de assunto. A partir de então, o plano de vacinação contra a Covid-19 será supervisionado aqui em Manaus. Essa medida foi publicada no Diário Oficial do município na última terça-feira. Tem o objetivo de aumentar a transparência e evitar fraudes na aplicação das vacinas. Nós temos acompanhado muitas denúncias dessas aqui no estado do Amazonas. Infelizmente, ocupamos parte do noticiário nacional por conta de alguns fatos ocorridos aqui na nossa capital. E a criação desse comitê agora pode, de fato, trazer mais transparência a todo esse trabalho de imunização feito aqui na capital do estado do Amazonas. Essa vacinação já foi motivo até de pedido da prisão do prefeito pelo Ministério Público, né? Então, para controlar tudo isso, foi criado agora esse comitê. E quem vai coordenar esse trabalho é o delegado aposentado da Polícia Federal e ex-secretário de Segurança Pública do estado do Amazonas, Sérgio Fontes, que já está aqui ao vivo com a gente. A gente vai conversar com ele agora. Olá, muito bom dia. Seja bem-vindo ao Manhã no Ar. Muito bom dia a todos. Secretário ou delegado, deixa eu ir para o delegado. Explique para a gente, por favor, como é que o comitê vai funcionar, qual é a natureza dessa supervisão e que tipo de transparência na prática essa atuação poderá trazer para o público? Olha, na verdade, as eventuais irregularidades, porque a ação de vacinação é uma ação humana, sujeita a erros, obviamente, a gente tem bastante espaço para melhorar o serviço. Não se tem hoje notícia de uma ação humana mais importante do que a vacinação. E a minha função vai ser realizar a interface da prefeitura com o processo de vacinação, com outros órgãos, ampliando os recursos humanos, que a gente precisa aumentar os nossos recursos humanos, a nossa logística, para fazer frente aí a esse desafio de vacinar o mais rápido possível toda a população de Manaus. Com relação às apurações, já existe uma comissão anterior à minha nomeação que tem apurado aí as notícias de irregularidade. Como eu disse, uma ação humana, ela sempre está sujeita a isso. Nossa função é realizar essa interface com outros órgãos, com os órgãos da prefeitura, ampliar e melhorar o atendimento ao cidadão para que a gente possa chegar o mais rápido possível no nosso objetivo, que é vacinar toda a população da cidade de Manaus até o meio do ano, se Deus quiser. No caso, então, não vai ser necessariamente uma questão de fiscalização criminal para identificar se há essa falha. É desde a questão de estruturação dessa vacina, né? De como ela vai ser administrada. Porque o que acontece hoje é que o governo ele recebe as vacinas enviadas, o governo estadual, pelo governo federal. Depois ele faz a distribuição por cada prefeitura de forma proporcional e a prefeitura que é responsável pela vacinação. Então, vai ser uma forma de estruturar a Prefeitura de Manaus hoje para conseguir fazer essa vacinação com excelência? Exatamente. Veja só, a vacinação ela já está sendo feita com excelência. Não é à toa que o estado do Amazonas é o primeiro lugar a nível nacional em termos de vacinação e puxado muito pelo município de Manaus. Só que, assim, nós começamos o processo de vacinação e ele é um processo dinâmico, que pode e deve ser melhorado. A gente precisa melhorar os recursos humanos, a gente precisa se preparar para quando as vacinas chegarem em grande quantidade e realmente a gente tiver vacinas aí para vacinar todas as faixas etárias e todos os segmentos da sociedade, a gente possa fazer frente a esse desafio da melhor maneira possível, evitando aglomerações, fazendo isso de forma confortável. O processo de vacinação que está em curso, ele não é um processo simples, não. A vacina vem em poucas quantidades, ela precisa de condições para ser aplicada, enfim, segurança. Agora, em relação a esses recursos, eu gostaria que o senhor explicasse para a gente, por exemplo, a utilização dos recursos humanos. Eu estava lendo as informações sobre isso e, inclusive, já vi em postos de vacinação a presença de militares do Exército, não sei se da Marinha, mas do Exército eu já vi. Então, como é que o seu comitê, como é que esses recursos humanos
poderão ser utilizados ou potencializados já com base na atuação do seu comitê? Veja, quando a vacinação começou, a maioria dos servidores que estão empregados no processo, eles foram tirados de algum lugar. Eles estavam trabalhando em algum ponto do sistema municipal de saúde e foram retirados para essa ação de vacinação. Obviamente que eles não são suficientes. Para a gente implementar do jeito que tem que fazer, o mais rápido possível, a gente precisa de ajuda do Exército. Tivemos reunião com o comandante militar da Amazônia, o prefeito Davi Almeida esteve pessoalmente no gabinete do comandante militar da Amazônia. Então, hoje nós temos uma quantidade já pré-determinada de militares do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, trabalhando em todas as fases da vacinação, tanto na logística de transporte, de levar até os ribeirinhos, quanto nos postos estratégicos de vacinação, apoiando os vacinadores. Obviamente que esse apoio pode crescer se houver necessidade, assim foi pactuado com o comandante militar da Amazônia, general Teófilo. As 3 forças estão envolvidas, as forças de segurança estaduais estão envolvidas na escolta da vacina, e a gente está trabalhando num convênio com as universidades públicas e privadas para que elas também possam apoiar, e o apoio delas vai ser muito valioso. Aí já estamos bem adiantados com a UEA, mas a UFAM, a UBRA, a Newton Lins, enfim, todas já foram convidadas e estão aderindo ao processo de vacinação. Além disso, nós temos um chamamento emergencial, que já está aprovado e já deve começar agora, esses dias, de 500 técnicos de enfermagem e 50 enfermeiros, tudo para ajudar no processo de vacinação na capital. Hoje, a vacinação aqui na capital, especificamente nessa quinta-feira, é destinada ao público de 66 anos, amanhã 65, e a previsão de que na próxima semana comece para o público entre 60 e 64. Porém, já foi noticiado que só tem vacina suficiente para 35% desse público, dessa faixa etária aqui na nossa capital. É o senhor que vai cuidar dessa priorização, quem vai ser vacinado ou não, como que vai funcionar? Já se tem alguma ideia com a quantidade de vacinas que a gente tem hoje, como que vai fazer a partir da semana que vem, quando deve começar esse novo grupo? Olha, para a nossa segurança, essas questões de prioridade, elas vêm todas já pré-estabelecidas pelo Ministério da Saúde. Não é o município que determina quem vai vacinar. O município só operacionaliza a vacinação. Então, as prioridades, o público-alvo, ele já vem com a vacina. É bem verdade que nós tínhamos vacina para 10% do público de 60 a 64. Com a chegada dessas vacinas ontem, nós vamos receber em torno aí de 36 mil vacinas e ampliou a faixa do que nós podemos vacinar. Vamos começar a vacinar o público. Aliás, Manaus é uma das únicas cidades que já está nessa faixa etária, enquanto cidades ainda estão na faixa dos 80 anos, nós já estamos começando 60, 64, e vamos esperar o envio muito em breve de vacinas que permitam, até o final da semana que vem, a gente concluir mais esse público de 60 a 64 anos e possa continuar o processo de vacinação de forma mais acelerada. Então, a vacina só vai ser aberta para 60 a 64 anos quando chegarem novas doses, ou já deve começar, por exemplo, para 64 no começo da semana, com o volume que se tem? Não, nós vamos começar com o volume que temos, a gente não vai parar o processo de vacinação, não. Para você ter uma ideia, quando nós chegamos num nível em que o público 70 a mais já não estava comparecendo nos postos, nós partimos para a busca ativa, ou seja, fomos nos bairros buscar mais próximo do cidadão que ele venha se vacinar. Além disso, tem aquele público acamado que está sendo visitado aí constantemente pelas nossas equipes, tudo num esforço para que a gente possa alcançar de maneira democrática, de maneira justa, de maneira igualitária, o maior número de cidadãos possíveis. Quando a gente faz, por exemplo, cadastro via internet, a gente tem ciência de que nem todo mundo tem internet. E então ninguém vai ficar para trás, ninguém vai deixar de ser vacinado se quiser ser vacinado.
A gente só espera mesmo que a sua experiência como delegado da Polícia Federal, a sua experiência como secretário de Segurança Pública, como gestor não apenas de pessoal, mas também de sistemas públicos e a experiência no sentido do controle e da fiscalização realmente possa potencializar essas ações. As primeiras notícias que tivemos em relação à vacinação aqui na nossa capital, talvez algumas delas foram frutos realmente de um processo de desorganização e a gente realmente espera que esse trabalho seja positivo. Muito obrigado pela sua participação com a gente aqui no Manhã no Ar e pelos esclarecimentos. Seja bem-vindo, viu? Eu agradeço a todos e peço encarecidamente, quem puder, quem estiver na faixa, vá se vacinar, porque é importante não só para a proteção individual, mas para uma proteção da sociedade como um todo. Somente assim nós vamos vencer essa fase difícil, essa pandemia que tem nos causado tanta dor. Obrigado. Bom dia.